Olá, educandos! Estamos passando por um momento muito difícil. Estamos vivenciando a pandemia do Covid-19 e é um momento onde a gente precisa se afastar socialmente e com isso as escolas estão fechadas. Bom, Bela, nesse momento então, nós estamos enviando para casa, nós professores estamos enviando para vocês, papais e mamães, algumas atividades e roteiros para vocês fazerem em casa. E hoje, Bela, nós resolvemos trazer algumas dicas, porque nós sabemos que isso não é fácil e nem sempre vocês têm uma formação para lidar com isso, Vocês não são professores. Então, nós vamos trazer algumas dicas para facilitar esse momento. Mas antes tem uma coisa que é importante a gente lembrar, que é a diferença do espaço escolar e o espaço da nossa casa, Maria? Exatamente. A criança, desde muito pequena, ela já diferencia a escola e a casa dela. Ela sabe o que o ambiente escola proporciona e o que o ambiente casa proporciona, que é o acolhimento, o aconchego. Então nós não podemos esperar que essa criança tenha o mesmo tipo de comportamento na escola que ela vai ter agora em casa durante essa pandemia. Outra coisa que é muito importante é que, além da diferença dos ambientes, também tem uma diferença nas relações. A relação pais e filhos é completamente diferente da relação professores e alunos. Então, por isso, gente, nós vamos trazer várias dicas legais, mas não esperem que o comportamento da criança seja igualzinho na escola. A intencionalidade das nossas dicas são amenizar, trazer um pouco mais de facilidade no desenvolvimento dessas atividades, tá bom? Mas a gente sabe que igual não vai ser, gente? Vamos tentar chegar o mais próximo possível. Primeira dica, crie uma rotina com a sua criança e tente criar uma rotina similar àquela de quando ela vai para a escola. Então, horário para levantar, horário para comer, horário para dormir, horário para estudar. Dessa forma, você vai facilitar mais o andamento do seu dia, além de você evitar pirraça na hora que você convidar a criança para estudar. Ela não então, pega de surpresa, E aí, se ela tá lá na televisão e você convida, aquele choro aparece, o não quero aparece. E se ela tem uma rotina, ela sabe que isso vai ter que acontecer. E dentro dessa dica de rotina, externalize a sua rotina. Escreva, converse com a sua criança sobre os pontos em que vão acontecer no dia. Coloque na geladeira, na porta do quarto. Então, tente deixar bem claro de que a rotina existe e que ela vai acontecer. Isso mesmo, tem que ser um combinado, Bela? Entre os pais e os filhos. Uma coisa legal também, Bela, é que essa rotina, ela precisa ser uma rotina existente ali todos os dias, mas ela não precisa ser uma coisa muito engessada, Às vezes a gente precisa quebrar um pouquinho ali aquele momento, vão ter dias onde a gente vai mudar um pouquinho essa rotina, mas ela é muito importante para uma organização mental das crianças, isso não só durante a pandemia, mas a vida inteira, o tempo todo. Isso perpassa. E a flexibilidade existe como em tudo na nossa vida, Bom, segunda dica então, organização. Não é só porque os estudos estão acontecendo em casa que nós vamos fazer isso em qualquer hora, como a Bela já disse, e de qualquer jeito. A organização ela precisa acontecer. Então, você, papai e mamãe, precisa verificar o que vocês vão estudar naquele dia, quais são os materiais necessários. Principalmente quando as crianças são muito pequenas, é legal vocês prepararem esse ambiente antes de convidar aquela criança. Porque se você convida ela e ainda tem que pegar um caderno, ainda tem que arrumar a mesa, ainda tem que preparar alguma coisa, ela vai acabar perdendo a paciência e na hora mesmo da atividade ela não vai conseguir se concentrar. Então, se você vai precisar de caderno, arrume a mesa, pegue o caderno, separe o lápis. Se vai fazer uma brincadeira, pense no ambiente da sua casa que você pode realizar essa brincadeira. Deixe tudo organizado e aí sim convide a criança para fazer a atividade. Isso mesmo. Terceira dica, evite distrações. Então, se é um momento de estudar, é o momento de estudar. Você vai desligar a TV, vai guardar os brinquedos, como a Marina falou, entra um pouquinho na segunda dica, Você vai preparar o ambiente e vai deixar ele livre de distrações.
E é importante que os pais tenham essa consciência de que se a criança estará concentrada e você é o tutor, você também precisa se concentrar. Então não é a hora de mexer com o celular, não é a hora de conferir redes sociais, deixe isso de lado e concentre ali naquela atividade com a criança. Isso mesmo, afinal de contas, né, o exemplo é o melhor ensino. Então se você estiver concentrado, a criança também vai estar. Isso aí. Bom, quarta dica. Gente, é muito importante que esse momento de estudos seja um momento agradável. Então, não adianta ficar gritando, brigando. Isso pode atrapalhar. Pode não, isso com certeza vai atrapalhar essa criança, porque ela pode ter um bloqueio, ela pode não conseguir mais realizar aquela tarefa, porque você ficou ali brigando com ela, gritando. Então deixa o grito de lado, respire fundo. É preciso ter muita paciência nesse momento e tentar fazer desse momento um momento agradável. Sentar junto com a criança, explicar com calma. Se você vê que ela não está assim muito afim daquilo ali, que ela não está conseguindo entender muito bem, às vezes vale pesquisar uma música, uma brincadeira, uma coisa diferente que também está naquele contexto, daquele conteúdo, mas é trabalhado de uma forma mais leve. Então, muita calma, muita paciência e vamos fazer desse momento um momento agradável e não um tormento na vida das crianças. Exatamente. Vale manter a calma, né? Muita calma. Mantenha uma calma que vai dar tudo certo. Isso mesmo. Quinta dica: independência. A gente precisa incentivar os nossos filhos a terem autonomia. E essas atividades são direcionadas a eles. Exatamente. E não aos pais, né? Aos familiares. É direcionado a criança. Deixe que a criança realize as suas atividades. Às vezes não vai sair da forma que a gente esperava ou que a gente queria, mas porque somos adultos. O nosso olhar é um pouco mais crítico, mas a gente precisa deixar que eles desenvolvam, né? Então dessa forma você vai ajudar o seu filho a chegar lá. Então deixe que as atividades sejam feitas pelas crianças. Isso mesmo. Bom, sexta dica. Gente, nós precisamos pensar no nosso público, que é a criança. Quantos anos essa criança tem? Ela tem 2, ela tem 5, ela tem 10? A sua linguagem tem que ser diferente, ela tem que ser direcionada a essa criança. Claro que nós não vamos falar como bebês porque a criança tem 2 anos, 3 anos. Nós vamos falar normalmente, mas nós temos que utilizar palavras do vocabulário que ela conhece. Se você utilizar uma palavra diferente, explique para ela o que aquilo quer dizer. Outra coisa importante ao pensar na idade, o tempo que você vai levar para fazer aquela atividade. O tempo de concentração das crianças varia conforme a idade. Então, o tempo de concentração de uma criança de 1 ano é muito menor do que uma criança de 6 anos. Então, você precisa pensar nisso aí também. Não adianta ficar 5 horas estudando com a criança se aquele momento não for um momento de qualidade. É isso que a gente precisa focar, né, Bela? Qualidade e não a quantidade. É isso mesmo, temos que ter atenção nesse ponto. E a sétima dica é invista no lúdico. Gente, nós estamos falando de crianças. Então a gente precisa deixar aquele momento direcionado a elas. E nada mais parecido com criança do que a ludicidade, né? Então procure coisas que vão deixar o seu momento mais lúdico, vídeos, músicas e diferentes materiais. Não estou falando de papelaria, não. Dentro da sua casa você tem uma infinidade de materiais. Então vai fazer uma pintura com cotonete ou construir um brinquedo com papelão. Tudo rolinho de papel higiênico. Rolinho de papel higiênico. Nós professores adoramos. A gente é suspeita pra falar disso. Mas tudo isso também tem como você usar para fazer grandes trabalhos, envolver o conteúdo de uma forma lúdica. Então, além daquele momento bem concentrado, com matéria didática mesmo, você produza momentos em que a criança vai produzir algo, ou vai assistir algo, ou vai cantar, ou vai brincar. Isso vai ser importante para ela na aquisição do conhecimento também. Exatamente, vai tornar esse momento muito mais divertido e significativo, né, Bela? Exatamente. Que é o que a gente quer. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque nós vamos trazer mais vídeos, mais dicas, mais conteúdos para você, papai e mamãe, e para nós professores também. Então tá, até o próximo vídeo. Até!